carência de médicos no interior do Brasil é histórica. Não é fácil fazer chegar a atenção básica a todos os cantos em um país de dimensão continental, com regiões tão distintas e algumas de difícil acesso. É com esse contexto que nasce o programa Mais Médicos em julho de 2013. Hoje a gente vai conversar sobre a história, os desafios e as perspectivas desse programa que se tornou indispensável para muitos brasileiros. Ter esse profissional faz total diferença para a saúde da nossa população. A história do Mais Médicos e a história da expansão da atenção primária no Rio, elas caminham juntas. O programa Mais Médicos, ele era uma forma de entrar. Ele facilita a contratação desses profissionais. A atenção primária à saúde precisa chegar à população brasileira. Um atendimento longitudinal que tem a criação de vínculo, humanização. A clínica é essencial na vida de todos nós aqui. Conversando comigo hoje pela internet sobre o programa Mais Médicos, Alexandre Borges Fortes, médico especialista em medicina de família e coordenador nacional do programa Mais Médicos no Ministério da Saúde. Alcindo Ferla, professor e pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E Aline Urquiza, médica de família e comunidade do programa Mais Médicos em Fortaleza, Ceará. E a gente adora quando você participa de casa, me mandando suas perguntas ou dividindo a sua experiência com a gente. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde, então não deixa de participar. Alexandre, Alcindo, Aline, muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje, falando desse programa que é admirável, né, Alexandre? Eu quero começar com você, falando da importância do Mais Médicos para a saúde pública no Brasil hoje. Muito obrigado, Yasmine. Bom dia a todos que nos observam e nos assistem aqui hoje. Bom dia, Alcindo. Bom dia, Aline, também. O programa Mais Médicos ele é de extrema importância porque nós temos muitas dificuldades em levar médicos para regiões de alta vulnerabilidade ou de difícil acesso. Tem muita gente que fica desprovida de cuidados médicos por morar em regiões vulneráveis ou regiões rurais ou rurais remotos. E aí vem um programa do governo capacitando levar médicos com vários incentivos para essas regiões. Então, hoje, o nosso programa consegue disponibilizar 18.240 vagas, das quais, em média, ao longo desses 8 anos, a gente sempre teve ali oscilando perto de 16.500 médicos sendo ofertados a essas populações de difícil acesso, populações que até então não tinham cuidados médicos. A gente está falando de pessoas que estavam há mais de 1 ano sem ter nenhum tipo de assistência, muito menos uma consulta ou uma vacina. Então, o programa ele possibilita, ele aumenta o acesso da população mais isolada e mais vulnerável aos cuidados de saúde. Alcindo, você está nessa história, né? Você participa dessa história desde o começo, lá 8 anos atrás. Eu queria que você trouxesse essa experiência e também como é que você avalia a trajetória do programa desde o começo até aqui. Yasmine, olá aos colegas e às pessoas que estão conosco. Eu sou um entusiasta do programa Mais Médicos, assim como eu sou um entusiasta do Sistema Único de Saúde. E eu sintetizaria o programa Mais Médicos como um passo largo no sentido de avançar na implementação do Sistema Único de Saúde, num desafio que tem muita dificuldade de ser implementado, que é esse do provimento de profissionais, sobretudo médicos, em áreas de difícil acesso, que paradoxalmente são as áreas que têm mais vulnerabilidade e, portanto, têm mais necessidades de saúde. E, portanto, se lermos o Sistema Único de Saúde e respeitarmos as diretrizes, são áreas que mais precisam do atendimento, porque uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde é a equidade, ou seja, a facilidade na medida da necessidade de cada um. E o interior das grandes cidades, as áreas de vulnerabilidade e o enorme território do Brasil tem vazios assistenciais importantes e, portanto, tem negligenciamento do direito das pessoas que vivem nesse lugar do acesso à saúde. Então, sintetizando, eu diria isso. Foi um passo largo no sentido da implementação do SUS, que tem 30 e poucos anos, mas ainda não foi completamente implementado.
E que com certeza transformou a vida de muita gente, né, Aline? Queria primeiro parabenizar a sua camisa, que atualmente está muito na moda, mas a gente sabe que quem trabalha nas portas de entrada do SUS veste essa camisa, não é de hoje, né? Tem muito tempo já. E queria que você me falasse um pouco da sua experiência e num país do tamanho do Brasil, né? As questões regionais são muito específicas. Como é que você percebe a capilaridade do programa e a adaptação a essas questões regionais? Primeiramente, bom dia a todos vocês, saúde os colegas que estão participando, os nossos espectadores e os médicos. A minha jornada nele como médica atualmente, e já é a segunda vez que eu sou médica do programa. Eu fui do terceiro ciclo logo no início, atuando na periferia de uma grande cidade, e atualmente estou também na periferia de uma grande cidade que é Fortaleza, e também já fui supervisora na Paraíba, nas cidades do interior e no Amazonas. Então, trazendo a conexão para o que você falou, a inserção, a capilaridade do programa nos diversos setores e regiões do Brasil. É isso, eu tive até de forma mais experiência porque o programa consegue prover profissionais nos mais longínquos municípios, áreas de difícil acesso, como os colegas colocaram, áreas quilombolas, áreas indígenas, né? A gente tem os 34 distritos sanitários especiais indígenas. E eu acho que o programa se adapta a partir do momento em que, seguindo o fluxo da estratégia de saúde da família, ele consegue fixar o profissional médico e nas diversas localizações onde até então não havia essa assistência. E como ele se regionaliza é a partir do momento da inserção desse profissional que vai se adaptando à comunidade, que vai conhecendo o perfil daquela comunidade, suas diversas culturas e línguas, e é assim que a gente vai se regionalizando e através da competência cultural, se imergindo no melhor acesso da população onde esses médicos estão situados, alocados. Levar o Sistema Único de Saúde a territórios que nunca tinham recebido médicos. Como contratar e manter profissionais em lugares historicamente negligenciados na atenção básica? É na atenção primária que cerca de 80% das necessidades de saúde são resolvidas. O programa Mais Médicos nasceu em 2013, concentrado nas portas de entrada do SUS pelo país, voltado para territórios e regiões que sofrem historicamente com a falta de médicos, trabalhando o fortalecimento e a valorização da atenção básica. A gente vem fazendo um esforço grande para que a atenção primária tenha mais qualidade, tenha mais capacidade de trazer um cuidado mais adequado para o conjunto da população, especialmente com um olhar focado nas populações mais vulneráveis, nos lugares mais distantes, né, onde hoje a gente entende que a atenção primária à saúde precisa chegar, sim, né, à população brasileira. Conta conosco para que o SUS esteja presente em qualquer lugar. 3 eixos nortearam o início do projeto: a contratação emergencial de médicos, investimentos na infraestrutura das unidades básicas de saúde, além de vagas de residência médica e graduação em medicina para qualificar profissionais. Através dos números dá para ter uma ideia do tamanho e da importância do programa. São 15.839 médicos em atividade, em 3.713 municípios brasileiros, cobrindo cerca de 70% das cidades e 34 distritos sanitários especiais indígenas. Mais de 54 milhões de brasileiros são atendidos pelo Mais Médicos. De acordo com o superintendente da Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde do Rio, o programa foi fundamental para a expansão da atenção primária no município. Mesmo se tratando de uma grande metrópole, é um desafio conseguir profissionais para algumas áreas da cidade. Essa expansão no número de equipes e no número de unidades, ela foi acompanhada da implementação do programa Mais Médicos. Então, a história do Mais Médicos e a história da expansão da atenção primária no Rio, elas caminham juntas. E o programa foi fundamental para que a gente conseguisse prover com médicos as unidades nas localidades de mais difícil provimento. Existem unidades nossas, dessas 236, que estão dentro de comunidades com violência conflagrada,
unidades que ficam muito distantes do centro, das áreas de onde os médicos moram. E nessas unidades é muito difícil de contratar médico. Então, o programa Mais Médicos, nessas regiões, ajuda sobremaneira o município do Rio de Janeiro. Com a pandemia de Covid-19, novos editais do projeto Mais Médicos foram publicados para adesão de profissionais e para prorrogar a permanência de quem já estava trabalhando nos municípios. Um trabalho que tem feito a diferença em tempos difíceis para a saúde pública no Brasil. O que foi a estratégia do Ministério da Saúde nesse tempo, em negociação o tempo inteiro com os gestores municipais e estaduais, com CONAS, CONASENS, foi sim de fomentar que a gente tivesse um ingresso aumentado de profissionais para que a gente mantivesse, então, um certo número, né, suficiente para que a gente não desassistisse as portas de entrada que a gente entende como fundamentais, que são as unidades básicas de saúde. Atualmente, a gente tem 108 médicos no programa Mais Médicos, o que é um pouco mais do que 10% da nossa carga de trabalho total de médicos do município. Então, é uma quantidade bastante grande. Desses 108 médicos, 28 foram contratados durante a pandemia. Eram ciclos previstos, mas a gente recebeu mais profissionais do que a gente esperava. Então, foi importante, foi um ganho importante para o município nesses 2 últimos anos. A gerente da Clínica da Família, Adolfo Ferreira de Carvalho, que fica em Barros Filho, na zona norte do Rio, ressalta que a pandemia deixou ainda mais evidente a importância dos profissionais do Mais Médicos. A clínica hoje conta com 6 equipes multiprofissionais e 2 médicas. As 2 são do programa. Ter esse profissional durante a pandemia, o que a gente vive, também referente ao que é o papel da atenção primária, faz toda a diferença para a nossa unidade. Atualmente, o Mais Médicos vive um momento de transição. Ele será substituído gradualmente com a implementação do programa Médicos pelo Brasil. Mariana conta que a maior mudança está no vínculo dos profissionais, que serão contratados no regime seletista. Os médicos passam a ter uma carreira com mais estabilidade. Novos editais já estão previstos. A gente, sim, tem planejado um novo edital de chamamento para o Mais Médicos para o Brasil e também já vem se planejando um edital de chamamento pela agência, né, onde, então, deve-se ter a primeira contratação desses médicos pelo programa Médicos pelo Brasil, talvez no início do ano que vem, né, é algo que está sendo planejado aqui no Ministério da Saúde. Bom, vamos retomar aqui a nossa conversa, já trazendo a participação da audiência. Você que está em casa, não deixe de mandar a sua participação para a gente, a sua experiência, a sua pergunta sobre o programa, para a gente poder dividir aqui, compartilhar com os nossos convidados. E, Alexandre, eu vou trazer para você a pergunta do Magno Martins, ele encaminhou para a gente pelo Instagram. Ele pergunta como funciona o programa Mais Médicos. Como a gente, ao longo do programa, vai aqui, com certeza, aprofundar em várias áreas, né, de atuação e como é que funciona de forma mais ampla o programa, vamos trazer essa introdução para ele, o que você acha mais importante, assim, destacar na forma de funcionamento do programa? Perfeito. É relativamente simples. O médico interessado em trabalhar na atenção primária dentro do programa Mais Médicos, ele se inscreve quando a gente abre um edital para contratação. Ele se inscreve, ele coloca ali 4 opções de municípios onde ele gostaria de trabalhar. E aí, em seguida, a gente faz uma avaliação de todas as escolhas, são 18.240 vagas no total. Cada edital contempla aí algo em torno de 2.000, 3.000 vagas, em média. Então, nesse mundinho de 2.000, 3.000 vagas que foram contempladas para aqueles municípios especiais, em que o médico escolheu a primeira, segunda, terceira e quarta opções, potencialmente, várias outras pessoas também podem ter tido a primeira escolha, sei lá, o município X. E aí tem os critérios de desempate. Passada essa etapa, a gente vai, então, inscrever o médico, pegar a documentação toda, acertar com o município, pronto, o cara começa a trabalhar. Esses editais têm uma duração de 3 anos, prorrogáveis por mais 3 anos. Terminado esse período, ele tem que ele já está automaticamente desligado, acabou o contrato dele, e ele tem que se inscrever num novo edital, caso ele queira continuar no programa. O programa, basicamente, o foco dele é prover profissionais para a atenção primária para regiões que estão sem profissionais há muito tempo. Só que ele vai além disso. Ele não dá só entregar profissionais, ele também tem toda uma preocupação com a qualificação desses profissionais. Então, nós ofertamos cursos que nós chamamos de primeiro ciclo formativo e o segundo ciclo formativo. Onde o primeiro, ele dá as bases da medicina de família e comunidade, que é a especialidade considerada pela Organização Mundial de Saúde como padrão ouro para atuar na atenção primária.
Então, o primeiro ciclo formativo, ele vai ensinar o que é a medicina de família e comunidade e como fazer a atenção primária. E o segundo ciclo formativo são os mais variados cursos diferentes. E aí o que a gente está trabalhando muito é para regionalizar esses cursos. Então, por exemplo, combate à malária é muito importante para quem vai trabalhar no norte, mas para quem vai trabalhar no sul já não é tão comum. Então, a gente está ofertando vários cursos diferentes para atender as demandas regionais desse país de dimensões continentais que nós temos. Grande Deu para desafio, resumir né? uma coisa gigantesca, né? Sim, grande desafio, né, Alcindo? Alcindo, me corrija se eu estiver equivocada, você foi coordenador do programa nos primeiros momentos ali, nos primeiros anos. Me corrija, por favor, se eu estiver errada, como é que foi isso? E aí eu queria que você me falasse quais foram os principais desafios na implementação do programa, porque polêmica não faltou, não foi fácil implementar e a gente sabe da complexidade, inclusive, desse Brasil enorme que a gente tem para poder fazer chegar esses médicos, né? Então, Yasmin, o 50% do teu enunciado está corretíssimo. Eu coordenei a rede observatório do Programa Mais Médicos, que foi uma estratégia aí de várias instituições de ensino e pesquisa, de monitoramento, de fazer pesquisas a partir da implementação de programas. Nós temos uma tradição frágil no Brasil de associar programas relevantes da área governamental também a produção de pesquisas e conhecimentos, porque, 30 anos de Sistema Único de Saúde é um período recente, é um período em que a gente aprende muito e, portanto, se tivermos uma política inteligente, ela absorve esses aprendizados que a gente faz no cotidiano. Então, sim, estive na coordenação deste programa, nós monitoramos nos 3 primeiros anos, a pergunta de pesquisa nos 3 primeiros anos era: o programa está fazendo o que ele se dispõe a fazer? Ele está provendo profissionais de saúde em áreas remotas? Então, nós comparamos com o IDH, nós comparamos com um conjunto de indicadores, o provimento, a disponibilidade de profissionais, e chegamos à conclusão de que mesmo nas primeiras horas do programa houve um avanço rápido, um avanço importante nos distritos sanitários indígenas, nas áreas remotas. A cooperação com o governo cubano, com os médicos intercambistas, ajudou muito. Nós temos, em primeiro, uma medicina de muita qualidade, uma formação médica de muita qualidade em Cuba, com uma formação em larga escala nos diferentes países. Então, muito bem, muito bem. Eu não conhecia a Aline, mas é fundamental eu conhecer a Aline. Ela se tornou uma pessoa com a qual, com essa camiseta, com esse quadro no final e com essa reação apaixonada pelo SUS, é uma colega médica que está fazendo falta eu conhecer e estar nas minhas relações. Mas a rede observatório colocava essa pergunta. Depois, nós não conseguimos acompanhar muito de perto o conjunto das descontinuidades do programa, a saída dos mais médicos, as mudanças de estratégia de disponibilização da informação, enfim, e nos ocupamos, então, de fazer pesquisas qualitativas sobre os efeitos na assistência. Então, estudamos os distritos sanitários indígenas, estudamos as regiões de fronteira, e as perguntas de pesquisa mudam, mas as respostas se repetem muito fortemente. O programa é muito relevante para a atenção à saúde das populações em áreas remotas e, de uma certa forma, recuperou a cidadania, pelo menos a cidadania sanitária, de um contingente bem grande de pessoas. Os dados estão mostrando a relevância. 18 mil vagas que atualmente não têm sido preenchidas, mas 16 mil vagas e uma abrangência de 54 milhões de pessoas. Isso é 1/4 da população brasileira. Então, eu diria que as polêmicas que tu bem lembraste, elas são polêmicas que enfraquecem a relevância do Sistema Único de Saúde como política de Estado, não de um governo, de outro ou de outro, de Estado, e enfraquecem o direito à saúde das pessoas, porque são polêmicas estéreis. Os debates corporativos, os interesses mercadológicos que envolvem o Mais Médicos são, digamos assim, muito frágeis para marcar esse programa. O que precisa marcar esse programa é que 1/4 da população brasileira se beneficiou e está se beneficiando dele.
Com certeza. Aline, uma das questões que se coloca num país enorme como o Brasil é a permanência dos médicos nesses locais. Isso sempre foi uma questão, né? Muitos médicos vão, ficam 1, 2 anos, tem todo um conhecimento adquirido ao longo desse tempo e de repente vão embora e um novo médico vai chegar e vai ter que aprender tudo de novo. Queria que você trouxesse da sua experiência qual é o desafio maior para esse médico que muitas vezes também fica distante da família, né? Como é que é essa vivência? Muito solitária, eventualmente? Bastante solitária, eventualmente, principalmente naqueles que vão para essas localidades, esses grandes interiores do nosso Brasil e também nas regiões longínquas, né? Particularmente ali no norte do país. Interior do Nordeste e Norte do país. Então, de fato, é complicado realmente para o profissional médico, mas a vantagem que o Programa Mais Médicos traz nesse sentido é de que, com todo o apoio que esse profissional vai receber, porque esse profissional ele apenas não é alocado, ele vai ser supervisionado, ele vai ser tutoriado por alguém que vai estar dando um suporte não apenas pedagógico, mas eu diria que também emocional para esse profissional que vai estar lá, discutindo as competências, as habilidades, dando um suporte, fazendo perceber todas as vantagens e a colaboração que esses profissionais estão dando a essas comunidades. Então, acho que isso acaba facilitando e despertando o interesse desse profissional por se manter, inclusive, atendendo nessas localidades. Eu acho que é um grande fascínio a partir do momento em que você vê, apesar de todas essas condições difíceis, né, localidades distantes, difícil acesso, muitas vezes uma internet precária, mas quando você vê na gratidão do povo, da comunidade, todo o impacto que o seu trabalho junto com o da equipe você está conseguindo fazer, eu acho que o profissional ele acaba se sensibilizando e querendo, inclusive, permanecer atuando na atenção básica. E isso é um ganho que a gente vê com o Mais Médicos, né? Ele se fixa durante minimamente 3 a 6 anos, caso seja do seu interesse. E isso é importante porque, por muito tempo, a gente teve essas localidades longínquas em que tinha menos de que 0,1 médico por 1.000 habitantes. Então, esse provisionalmente, fixando esse profissional é de extrema importância. Né? Mas, claro, ele vai ter todo um aparato por trás, ele não vai estar sozinho, ele vai estar sempre, e aí eu falando agora como supervisora, que eu já fui por um tempo, a gente dá todo um suporte. Eu digo, até hoje, às vezes, eu mantenho contato até com, às vezes, o pessoal de cursos cubanos, né, que eu ainda supervisionei, então, seja tirando uma dúvida clínica, porque isso vem naturalmente, né, uma discussão de caso, uma questão de apoio mesmo a toda o sofrimento, as dificuldades do dia a dia que vem realmente, né, para quem trabalha realmente na ponta, e eu acho que então esse suporte que o programa dá, suporte pedagógico, emocional, de contato com a gestão, acho que acaba fazendo muita diferença para a permanência e fixação desses profissionais. Muito bom ouvir essa experiência, né, Alexandre? Eu tenho um monte de pergunta da audiência aqui, quero saber se eu posso depois, caso a gente provavelmente não vai conseguir responder a todas, eu quero encaminhar para a sua coordenação e aí a comunicação do Canal Saúde devolve o que a gente não conseguir responder, então continua mandando as suas perguntas, seus comentários, que a gente vai fazer chegar à coordenação da Alexandre, acho que seria ótimo. E aí eu vou trazer aqui a participação da Zilvaneide, que mandou via WhatsApp, olha que bacana, ela trabalha na saúde indígena, e ela pergunta como é que ela faz para conseguir médicos pelo Mais Médicos sem ter que ser pelo processo seletivo. E aí ela complementa, visto que a saúde indígena é bem vulnerável e às vezes o processo seletivo não contempla esses territórios. Ainda mais no momento da pandemia, né, Alexandre? Imagino que essa é uma pergunta muito importante, né? Essa é relativamente simples de responder. Pelo Mais Médicos, só por edital. Agora, quando se trata de DSEI, de Distrito Sanitário Especial Indígena, a CESAI, que é a secretaria que cuida disso no Ministério da Saúde, ela tem um convênio para a contratação de profissionais para isso. Se eu não me engano, eles têm um convênio. Atualmente, o número de médicos para trabalhar em DSEI gira em torno de 700 médicos, dos quais são perto de 300 que são pelo programa Mais Médicos. O restante é contratado pela CESAI via um convênio que eles têm. Então, respondendo bem objetivamente a pergunta, tem que conversar com a secretaria, a CESAI.
Alcindo, para a gente fechar esse bloco, queria trazer a polêmica dos médicos cubanos, porque realmente a gente tinha no início do programa uma grande dificuldade de fazer com que médicos brasileiros fossem para essas regiões mais remotas, né? E acabou que as vagas não foram preenchidas naquela ocasião e abriu-se sim essa possibilidade de médicos estrangeiros, no geral, virem para o Brasil. Eu queria ouvir de você um pouco sobre isso, como é que se resolve, que a gente percebe que, de fato, muitas vezes não se tem um médico brasileiro, mas existe também uma resistência da própria classe médica, muitas vezes, em que se abra essas portas, o que dificulta bastante para o Ministério da Saúde e para o SUS em todas as regiões poder contemplar essas vagas, né? Queria também, se o Alexandre quiser comentar, ficar à vontade com relação a isso. Yasmin, acho que essa é uma questão central, que ela dá também conta da relevância e da abrangência do programa. O programa não se restringia ao provimento emergencial de profissionais de saúde, mas uma mudança estrutural na oferta de profissionais, sobretudo profissionais de medicina. Então, a expansão de vagas significa constituir um contingente maior de profissionais da medicina, que, como se viu, o Renato falou isso na Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Nós não estamos falando de escassez apenas em áreas indígenas, onde essa escassez é estruturante. No Rio de Janeiro, provavelmente a cidade mais conhecida do Brasil, nós temos o 10% das vagas sendo preenchidas pelo programa hoje. Então, isso me remonta a duas coisas. Primeiro, a importância de que o programa não esqueça as estratégias de expansão de vagas, de qualificação da formação, de formação de médicos que, de fato, levem a sério o juramento de atendimento, de qualificação da saúde da população, sobretudo da população mais vulnerabilizada. Acho que essa é uma deficiência importante ainda. E a outra coisa é o provimento propriamente dito. Sim, uma porção de vagas, um contingente significativo de vagas foi sendo preenchido compulsoriamente ou regularmente por médicos cooperados, médicos cubanos que se dispunham ao provimento de vagas que tivessem sido remanescentes aí da escolha dos brasileiros, e foi muito importante por duas coisas. Primeiro, porque eu estudei territórios indígenas de Seis, estudei profundamente o de Seis Altos Solimões, tenho uma experiência existencial e profissional muito intensa com o residir no território, e faz muita diferença, e esses profissionais cubanos, com uma formação de excelente qualidade, tiveram uma disponibilidade grande de fazer o que a Aline acabou de lembrar. Esse também foi um programa de educação permanente, porque o contato de profissionais com diferentes realidades qualifica a sua formação e desenvolve o trabalho nessas unidades, sobretudo com essa rede importante aí que foi sendo de suporte, que foi sendo produzida. E é com muito pesar que eu acompanhei a descontinuidade da cooperação com os cubanos. Essa não era uma questão regional, no mundo inteiro. O provimento de profissionais de saúde acontece com profissionais formados em outras localidades, mas infelizmente o direito à saúde foi substituído por interesse momentâneo na discussão, e esse programa descontinuou. Então, infelizmente, uma porção de vagas preenchidas originalmente por colegas cubanos ficou desprovida desde então. Acho que este talvez tenha sido o pior episódio, o episódio mais triste da implementação do programa foi essa descontinuidade. Aí eu vou pedir autorização, quer dizer, na verdade vou pedir licença para minha diretora para extrapolar um pouquinho o tempo desse primeiro bloco do programa, porque eu queria ouvir o Alexandre também a respeito disso. Alexandre, por favor. Os cubanos continuam, tá? Não foram todos embora. Atualmente nós temos perto de 5, 6 mil cubanos ainda atuando no Brasil. A gente percebe que os que ficaram são aqueles que aceitam ir para as regiões mais vulneráveis e mais difíceis. E eu escuto, sim, elogios de muitos gestores a respeito desses que ficaram. Lembrando que a grande maioria dos médicos hoje do programa é constituído por médicos brasileiros com CRM, e nós estamos migrando para um novo programa de provimento, que eu vou fazer uma comparação, como se fosse um upgrade desse programa, onde tem um plano de cargos e carreiras com contratação em CLT, e esse programa novo contempla exclusivamente médicos brasileiros com CRM.
Não quer dizer que a população vai ficar desassistida. Como foi dito pelo próprio o Renato, no Rio de Janeiro, o problema não é falta de médicos, e sim a concentração de médicos em grandes regiões, especificamente no Sul e Sudeste. É muito difícil que os médicos tenham interesse para regiões mais para o norte do país. Nisso a gente vê que os cubanos acabam aceitando ir para essas regiões. E aí eu não poderia discutir aqui o porquê disso e elaborar várias outras possibilidades, mas seriam só ideias. O que eu defendo muito é que não é só o salário que faz com que o médico queira ir para uma região vulnerável ou distante. A gente tem que ofertar condições de qualidade de vida. E quando termina o expediente de trabalho, ele tem uma vida para levar. E aí você está num lugar que não tem um restaurante, não tem um shopping, não tem um bar, não tem um amigo para conversar, não tem uma academia, o cara entra em depressão. A não ser que ele já esteja habituado no ritmo de vida mais pacato. Mas a maioria dos médicos fez a sua faculdade, a sua formação numa cidade grande. Não existe faculdade de medicina em cidade pequena, cidade de pequeno porte. Então, geralmente, as pessoas que passaram 6, 10, 12 anos morando numa cidade grande, para, de repente, morar num lugar, num município de 5 mil habitantes, que fica a 700 quilômetros de qualquer habitação. E aí, então, é isso que eu quero dizer. Grande parte da dificuldade que nós temos hoje com o provimento é fixar o médico. E a fixação não está só vinculada ao salário, mas sim às condições de trabalho e também ao que o programa oferta. É outra coisa que eu advogo. Se a gente faz desse projeto, o médico tem que ficar ali 3 anos, prorrogável mais 3 anos. Se nesses 6 anos ele consegue se fazer um baita de um upgrade na carreira dele, fazer cursos, especialização, sair dali com muito mais conhecimento, bom, isso aí pode ser encarado como uma pessoa que para a sua vida para fazer um mestrado, para fazer um doutorado. Então, durante aquele período, ele vai parar de ver, larga a sua vida social para se dedicar a algo diferente. E eu acredito que essa talvez seja uma estratégia para a gente conseguir levar médicos para essas regiões. Olha, temos muitas perguntas. Deixa eu só puxar o intervalo, Aline, e eu volto do intervalo trazendo você, tá? Porque eu já ultrapassei bastante. A gente tem muitas perguntas aqui que são para o Alexandre. A gente vai se comprometer a encaminhar todas para o Ministério da Saúde. Não se preocupem, continuem mandando as suas participações. E no próximo bloco, além da gente ouvir a Aline, nas regiões mais carentes ou distantes, a presença de um médico pode transformar a vida das pessoas. A gente volta já, não sai daí. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre o programa Mais Médicos. Comigo, via internet, Alexandre Borges Fortes, médico especialista em medicina de família e coordenador nacional do programa Mais Médicos no Ministério da Saúde. Alcindo Ferla, professor e pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E Aline Urquiza, médica de família e comunidade do programa Mais Médicos em Fortaleza, Ceará. E você que ainda não participou do programa de hoje, a gente tem muitas participações aqui, mas a sua está fazendo falta. A gente vai encaminhar para o Alexandre todas as perguntas que estão chegando, ou para o Alcindo e para a Aline. Pode continuar encaminhando as suas participações pelo 021 99 701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Aline, queria te ouvir um pouco a respeito do que a gente estava discutindo no final do primeiro bloco, antes de chamar a matéria. Certo. Não, só para dar continuidade ao que o professor Alexandre estava falando, é que eu acho que uma forma de o programa Mais Médicos ajuda a interiorizar e fixar esses profissionais, porque a gente sabe que com ele veio o aumento do número de cursos e vagas de medicina e de residência médica. Então você tem hoje, não sei quantitativamente, mas devem ser muitas pessoas, moradores daquelas regiões distantes, que por uma primeira vez, através da ampliação dos cursos de medicina, através de programas de incentivo como o FIES, como o ProUni, eles puderam ingressar em cursos como medicina, que sempre foi muito elitizado. E aí o que é que acontece? Esse profissional, uma vez médico, já formado, ele tem essa possibilidade, muitas vezes, esse interesse de retornar para o seu ambiente. Então, isso é muito interessante. Eu digo porque até por uma experiência de uma médica na saúde indígena, inclusive, lá no Santa Isabel do Rio Negro. Ela era de lá mesmo, ela era moradora, ela nasceu em Santa Isabel do Rio Negro. Ela fez medicina, acredito que na Colômbia, não lembro muito bem, então é uma médica intercambista, mas ela voltou e decidiu se instalar novamente na sua cidade. Então, acho que o programa ganha nesse sentido. Ele amplia o acesso também ao curso de medicina de pessoas dessas localidades distantes. E elas retornam como médicos profissionais formados de onde elas saíram, né, de onde elas nasceram. Então, é mais fácil fixar esse profissional, entendeu? Acho que é um ganho positivo do programa. Com certeza. E é importante também a gente levantar
a bola, levantar o fato de que o Mais Médicos também está nos centros urbanos, né? Nem só nos municípios pequenos o Mais Médicos se tornou essencial. A nossa equipe foi a uma clínica da família no Rio de Janeiro, onde o programa garante o atendimento de mais de 30 mil usuários do SUS. Dia de chuva no Rio de Janeiro. Na clínica da família Adolfo Ferreira de Carvalho, que fica em Barros Filho, na zona norte da cidade, muita movimentação. Tem gente chegando o tempo todo. A dona Fátima conta que ela e a família testaram positivo para o novo coronavírus. Na época, ela não teve sintomas, mas logo depois começou a ter problemas para andar. Meus sintomas é a dificuldade, né, de me locomover, né, de andar, porque eu perco o equilíbrio com facilidade e as dores nas articulações. E eu venho tomando a medicação, mas então, não estou vendo muito resultado, até obter uma resposta, né, do exame mais detalhado para poder descobrir o que realmente eu tenho. Foi aí que me trouxe aqui, né, a procurar a unidade da Clínica da Família e ter uma avaliação médica. A dona de casa ressalta que a médica da clínica está investigando para saber se são sequelas causadas pela Covid-19. Já a dona Damiana começou a sentir dores nos rins durante a pandemia. Chegou a fazer alguns exames e, com o passar do tempo, os problemas de saúde aumentaram. Eu continuo com a dor no rins e um descontrole de diabetes, assim, muito alta, mesmo tomando insulina. Aí vim... Falei com a enfermeira, que é a enfermeira que atende, né, até chegar no médico. E ela pediu uns exames, eu fiz os exames e ela me marcou para essa doutora, né, que felizmente é uma ótima doutora, né? Eu falo logo bem dela. A dona Damiana está falando da Nara. A médica, que é natural da Bahia, fez faculdade em Salvador, passou 3 anos em Manaus atuando pelo programa Mais Médicos e há 5 meses está no Rio. A Nara viu no programa uma oportunidade de colocar em prática os conhecimentos da residência. O programa Mais Médicos, na verdade, ele era uma porta para entrar na atenção primária, já que eu tinha feito a residência em Medicina de Família e Comunidade e não conhecia muito bem a própria realidade do Rio de Janeiro, como é que eu conseguiria me inserir na atenção primária aqui. Então, seria muito bom para alguém que ainda não conhecia uma forma de entrar no próprio campo de trabalho que eu atuo. A Alcione conta que a clínica tem 6 equipes. Cada uma deveria ter um médico, um enfermeiro, 2 técnicos em enfermagem e de 4 a 6 agentes comunitários de saúde. Cada equipe deveria atender, em média, 3.500 pessoas. Faltam médicos. As equipes se desdobram nessa gestão do cuidado. Os desafios são grandes. O território tem mais de 30 mil pessoas. Então, elas só tem 2 médicas que atendem tudo. Então, tem dias que as médicas atendem a quantidade muito alta de pacientes. A clínica é essencial na vida de todos nós aqui. Não só na minha vida, né, como tem sido, porque através de eu vir aqui na clínica e obter o resultado, assim, ser atendida de prontidão, a médica ter a preocupação de investigar o que eu tenho, então faz muita diferença, né, outros médicos vindo para a unidade. As únicas 2 médicas que prestam atendimento na clínica são do programa Mais Médicos. A Verônica diz que a diferença entre os profissionais está justamente na vontade de trabalhar nos territórios e na facilidade para a contratação. Eu acho que o acesso é mais fácil. No caso, questões de contratação, porque aqui nós estamos num bairro carente, né? numa população que precisa. E muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade com os outros programas. Mas com o Mais Médico, veio para ampliar esse acesso, sem fronteiras, né? Então, eu acho que esse programa ele facilita a contratação desses profissionais. A gerente da Clínica da Família ressalta que a unidade precisa de mais médicos e que a prorrogação dos contratos dos que já estão trabalhando ajuda a criar um vínculo com o território. Vai criando vínculo com a população, a resolução dos problemas se tornam mais eficazes, né? A população confia no seu profissional para passar os seus problemas, as suas dificuldades, porque às vezes não é só resolver o problema de saúde em loco, né? São várias questões que estão em torno daquela
daquele usuário, daquela família. Então, assim, ser um atendimento longitudinal, que tem a criação de vínculo, humanização, isso faz total diferença para a saúde da nossa população. A nossa equipe acompanhou a consulta da dona Damiana, que vai precisar fazer alguns exames e retornar. Ela diz que o atendimento da doutora Nara faz a diferença. Fez muita diferença. E eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida de muita gente que passar por ela também. Entendeu? Porque você vê que ela trabalha com amor, ela trabalha com carinho. Ela não tem pressa para atender o paciente. Você vê que ela, como é que fala? Ela se preocupa em explicar tudo direitinho, né? E mostrar que ela quer cuidar de você. Ela quer cuidar de você, né? Eu acho essa frase define muito o programa. Alexandre, eu quero tentar contemplar o maior número de participações aqui. A pergunta mais frequente que se faz se resume um pouco na pergunta do Eduardo, que encaminhou para a gente pelo WhatsApp. Ele diz: sou médico do programa. Existe a possibilidade de migração de profissional do Mais Médicos para o Médicos pelo Brasil? Aí te convido a falar um pouquinho desse momento de migração e como é que vai se dar isso. Perfeitamente. Antes, respondendo objetivamente, sim, existe a possibilidade e vai ser incentivado, sim. O novo programa de provimento, ele veio para modificar o que nós aprendemos que poderia ser melhorado com o Mais Médicos. Então, ao longo desses 8 anos, fomos identificando falhas e coisas que poderiam ser melhoradas, e o somatório disso tudo foi corrigido, então jogado para esse novo programa de provimento. Esse novo programa de provimento visa uma carreira médica, então, contrariamente do que acontece no Mais Médicos, onde ele fica por um período de 3 anos, que pode ser prorrogado ou não, mas depois acaba o contrato dele, no Médicos pelo Brasil, ele faz uma prova, passando na prova, ele passa por um período semelhante ao período de residência médica, ou seja, um período de capacitação e de instrumentalização desse médico em medicina de família e comunidade. Depois desses 2 anos de capacitação, ele tem a oportunidade de fazer uma prova e que, se aprovado, ele recebe a prova de título de medicina de família. A partir da aprovação, ele passa a fazer parte do corpo clínico do médico pelo Brasil e começa, então, a sua carreira médica, que vai até se aposentar se ele quiser. Não tem mais essa instabilidade de ficar, vai ser prorrogado o meu ciclo, não vai, o que vai acontecer agora? Não, ele é uma carreira médica e ele vai continuar crescendo. E nesse período de crescimento profissional dele, depois desses 2 anos de treinamento, ele ainda tem a oportunidade de fazer novos cursos e novas especializações dentro do programa ainda. Como se fosse uma educação continuada específica para aquela região, para aquele profissional. Então, a transição, hoje nós temos todas as vagas ofertadas pelo programa Mais Médicos. Hoje foi liberada a portaria em que institui a cessão do futuro presidente da ADAPS. A ADAPS é a Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária. É a agência que vai contratar esses médicos para o programa Médicos pelo Brasil. Então, até o final do ano, a previsão é que nós tenhamos o primeiro edital de contratação, a prova, né, para o Médicos pelo Brasil. Então, a previsão é que até dezembro vai sair o edital, a prova deve ser realizada, se tudo acontecer conforme esperado, por volta de março, abril. E aí a gente espera que qualquer um possa se inscrever, inclusive os médicos que estão dentro do Mais Médicos, é o que nós gostaríamos. Para que, na medida em que um vai esvaziando, o outro vai aumentando. Isso vai acabar com Mais Médicos? Possivelmente não. Por quê? O Mais Médicos, mesmo que a gente tenha total interesse, todos os médicos ir para o Médicos pelo Brasil, ainda assim o programa Mais Médicos vai ter uma ótima utilidade. Como foi, por exemplo, no começo do ano, aquele caos que aconteceu em Manaus, eu estava lá junto com o secretário de Saúde, nós precisamos contratar médicos de maneira urgente, ou seja, em questão de semanas a gente conseguiu contratar, fizemos um edital de convocação e conseguimos contratar médicos emergencialmente. Então, possivelmente o programa Mais Médicos não vai acabar porque ele funciona, ele pode ter essa função de contrato emergencial em casos de situações atípicas. Mas a ideia é que o programa seja esvaziado e o outro seja contemplado. Muito bom ouvir todas essas informações, Alcindo. Uma coisa importante para quem não se aprofunda no conhecimento sobre o SUS é perceber que nós vemos dentro do SUS uma série de gestores e de capilaridades e de complexidades, ou seja, quando a gente pensa no SUS, ele não é uma entidade única, ele movimenta, né, gestores de vários níveis, enfim, é importante falar disso com relação a Mais Médicos, que muitas vezes você vai ver diferenças nas regiões, até pelas fragilidades de cada município, né? Então, eu queria que você trouxesse para a gente
Como é que se dá isso para quem está em casa assistindo, compreender por que muitas vezes a saúde pública tem distinções entre cada estado, em cada município, né? A aplicação do programa também aparece de forma diferente para a população, né? Excelente a pergunta e me permite dialogar um pouco com algumas considerações que Alexandre fez no bloco anterior. Primeiro, a questão de provimento de pessoal, ela tem um componente muito importante que é a oferta de profissionais. Quer dizer, quando a gente tem uma oferta escassa e insuficiente, essa lei de mercado de oferta-procura, de interesse privado, enfim, funciona no sentido de concentrar mesmo a oferta de serviços e de população nessa trajetória histórica que o sistema tem nas grandes cidades, nos lugares mais confortáveis. Então, eu concordo perfeitamente com o que ele disse, que não basta ter a oferta de vagas, nós precisamos nos ocupar aí das condições de vida mesmo dos profissionais, porque profissional de saúde nem pode ser elite econômica de um país, nem pode ser semideus, porque isso não resolve o problema. Nós somos humanos que cuidam de humanos e precisamos ser cuidados como humanos também. Então, quando pensa no provimento, tem que pensar nesse conjunto de pessoas, de condições. Se está numa área de mais difícil acesso, como é que compensa, como é que cria espaços de intervalo, como é que tem o seu trabalho protegido. Então, é bem importante. Depois também tem que pensar nisso que a Nara do documentário, mas que a Aline falou também, de que é insuficiente a gente imaginar que passa uma temporada na universidade e depois, quando emite um diploma, a gente está perfeitamente capaz para a clínica da medicina, da enfermagem, da fisioterapia. Não, essas são profissões que a gente escolhe aprender ao longo da vida e que precisam ter ofertas estruturadas de formação e precisam ter espaços de educação permanente. A gente precisa ter espaço para refletir sobre o que deu certo o que deu certo no atendimento esqueci o nome dela agora, mas as duas usuárias da clínica, a Fátima e a Damiana, falando aí de que foram bem atendidas, se sentiram humanas, assim, se sentiram cidadãs sendo atendidas por um profissional, que é uma coisa que precisa ser marcada também, mas esse profissional, de todo jeito, não consegue desvendar como se fosse um jogo de adivinhações o que é que pode estar acontecendo, porque os territórios são muito diferentes. Nós sabemos isso, Yasmin, desde 1974, no relatório Lalonde, no Canadá. É um documento histórico para quem estuda a saúde pública, de que os territórios são muito diferentes, eles produzem diferentes saúdes, e que o acesso ao sistema de saúde, a um profissional de saúde, faz muita diferença para a população. Então, eu diria que essas questões precisam estar sendo pensadas num programas de residência que estimulem tendências que não são do mercado, mas que são de prospecção de futuro. Agora, por exemplo, nós sabemos que a pandemia vai nos acompanhar com as sequelas ao longo dos próximos muitos anos. E eu entendo que nós estejamos perdendo o tempo de não propor ações de formação que qualifiquem os profissionais para essas novas demandas. Então, o programa Mais Médicos, me parece, colocou essa complexidade de questões na agenda que, de fato, tentam fazer uma solução estrutural para o nosso problema de provimento, sobretudo o provimento de médicos. Nós temos um coeficiente de médicos muito pequeno. Passados 8, quase 9 anos do programa, nós tivemos um incremento pequeno da oferta de médicos, de 16% mais ou menos, ou seja, nós ainda estamos a 60% da meta para 2026. Essa meta só se alcançará de 2,7 médicos por 1.000 habitantes se nós tivermos de novo a migração e a atuação de profissionais formados em outros lugares, porque nós não temos mais 6 anos para formar médicos para alcançar essa meta. Então, eu diria que, para quem está no cotidiano, primeiro a fala da dona Damiana e da dona Fátima, elas certamente são muito representativas do que está acontecendo onde o programa se instaurou e, portanto, a gente avançou em relação ao SUS. Para quem ainda não teve, eu vou confiar um pouco nessas informações que o Alexandre está dizendo, que tem um segmento aí de coisas que a gente vai sabendo agora. Por exemplo, eu fiquei feliz com esse monte de notícias novas sobre
o programa, e também tem algumas iniciativas bem importantes que eu gostaria de falar aqui. Por exemplo, o Conselho Nacional de Saúde fez uma recomendação que deve estar chegando para o Alexandre, se não chegou ainda, para os deputados, para os senadores, enfim, para alterar a lei que cria a necessidade de revalidação do diploma para o segmento da ação dos profissionais, entendendo que o programa é um programa de formação, é um programa protegido, é um programa que ele permite o exercício profissional seguro por conta justamente dessas condições, pelo menos enquanto durar a pandemia. Nós estamos em pleno auge da pandemia e nós precisamos aumentar muito a oferta de cuidados em todos os lugares. O nosso país, com um sistema de saúde tão capilar, tem uma resposta ambivalente em relação às ações de contenção da pandemia nos territórios, e o programa Mais Médicos faz muita diferença em relação a isso também. Vocês foram muito felizes em escolher esse exemplo, em escolher do exemplo da clínica que vocês visitaram, esses assuntos, essas questões que foram levantadas, porque elas são, no meu entendimento, da agenda que o programa Mais Médicos ajudou a levantar para qualificar o Sistema Único de Saúde mesmo, o cuidado, a clínica, o exercício profissional nesse país. Vou passar para você, Alcindo como legítimo médico de família, chama o paciente pelo nome, né? Alexandre, por favor, fica à vontade. Acrescentando um pouco na fala do Alcindo, essa coisa de que nós temos muitos médicos. Aí teve até uma fala muito infeliz de um deputado, uma vez falou que médico é igual a sal, é branco, é barato, tem tudo quanto é lugar. O problema é que eles estão muito concentrados, e eu fico muito ofendido com essa frase, tá? Mas enfim, a concentração de médicos nos grandes centros é por vários motivos, mas um deles, e que a gente não falou até agora, é o seguinte: quando a gente vai para uma região muito rural, muito isolada, com muita frequência, a infraestrutura básica da unidade básica é muito precária, muito. E aí, de novo, aquela frase que eu falo, assim, não adianta só dar um salário bom e botar o cara atendendo num barraco, que não tem nenhuma cadeira para ele sentar, não vai querer ficar. Então, a questão do provimento esbarra nessas questões também, na questão da oportunidade profissional, da infraestrutura local, da qualidade de vida que o médico vai ter. As pessoas não pensam nisso, né? Mas o médico é uma pessoa que sente, que adoece, que fica triste, que tem fome, que quer dormir também de vez em quando. Eu lembro quando eu trabalhava no posto de saúde, uma vez eu fiquei doente e falei, médico também fica doente? Até fica, né? Ser humano, né? Então, as pessoas... então, tem que lembrar um pouco disso. A gente tem que cuidar bem de quem cuida. E esse é um dos meus focos hoje na coordenação lá. É tentar dar melhores condições, melhor infraestrutura, melhor qualidade para que esse profissional possa desempenhar o seu papel feliz. Porque o médico está atendendo feliz, ele trata o paciente bem, e a gente vê o que aconteceu com a dona Damiana e Fátima. Elas são bem atendidas, são acolhidas de verdade. Então, isso é muito importante. Importante essa fala, Alexandre. Eu estive no Amazonas algumas vezes, cobrindo, fazendo reportagens com médicos que saíam do Sudeste, na sua maioria, para cuidar, para dar atenção básica no Amazonas, e realmente os desafios não são poucos, não dá para a gente tratar isso como uma questão simples de ser resolvida, né? Aline, a gente está caminhando para o final do programa, e antes de eu finalizar com o Alexandre, já trazendo aí as próximas notícias que a gente tem pela frente, eu queria trazer uma questão muito importante com você. A população é afetada pela presença do Mais Médicos, muda a vida das pessoas, como eu citei anteriormente, principalmente as mulheres, né? A gente vê diferença nos dados sobre o pré-natal, sobre a maternidade, sobre a primeira infância. E aí eu queria que você falasse para a gente um pouco da importância de se tocar a vida, principalmente da população mais vulnerável, que em sua maioria é composta por mulheres. Exato, muito importante esse tema. Então, a presença do profissional médico, né, atendendo essa população carente, basicamente composta por mulheres que geralmente, na verdade, é quem mais procura o serviço de saúde, é quem mais demanda, são as mulheres, né, realmente. Mulheres, crianças, enfim. Então, é muito importante essa atenção, e a gente vê com o programa o aumento nas consultas de pré-natal, o aumento da vigilância também do crescimento e desenvolvimento dessas crianças, né, com as consultas programadas aí de puericultura. E isso é extremamente importante porque a gente tem redução de impacto mesmo, assim, né, na mortalidade mesmo, materna, perinatal, e o acolhimento, não apenas do ponto de vista de índice mesmo, de adoecimento, de mortalidade e morbidade, mas o acolhimento mesmo do sofrimento
dessa mulher, dessa usuária que procura o sistema de saúde, muitas vezes ela hiperdemanda por questões aparentemente clínicas, né, por sintomas, por adoecimentos físicos, quando a gente sabe que, na verdade, o adoecimento é muito mais de ordem mental, emocional, pelo contexto familiar em que ela está inserida, o contexto social em que ela está inserida, de relações, enfim. Então, você ter um profissional ali prestando um atendimento mais humanizado, que de fato escute aquela mulher, não aquela doente, mas aquela paciente, né, como Alcindo aí falou de cada uma das usuárias, chamando pelo nome, como você bem reparou. E é assim que tem que se fazer o cuidado, né? Cuidar de gente, não cuidar de doente. Então, isso faz muita diferença. Então, a gente tem, com certeza, um grau de satisfação melhor dessa usuária, um comprometimento maior dela com o autocuidado dela, né? Uma adesão melhor aos tratamentos propostos, ao autocuidado em si, de seu sistema familiar. Então, na verdade, todos ganhamos. E a gente aprende muito com isso. A partir do momento que você resolve cuidar do ser humano, você tenta entrar na sua dinâmica mesmo, familiar, pessoal, a gente ganha, a gente aprende, a gente também se trata. Ao tratar o doente, a gente também, o usuário, perdão, aquele que nos procura, a gente também cuida das nossas feridas, né? Eu acho que é uma mão realmente sustentando a outra. Então, ter essas mulheres sendo ouvidas, né? A gente está tendo uma pequena falha com a comunicação da Aline. Longínquas. Perdão, muitas Aline. vezes prepondera o machismo, né? E aí, claro, tem questões culturais, independente, mas ter essa mulher sendo ouvida e esse programa orientado a olhar com esse cuidado para essa mulher que procura atendimento. Então, acho que todos ganham com isso. A sociedade, o Brasil como um todo ganha com isso. E eu sou muito fã da atenção básica, eu sou muito fã do SUS. Eu trabalho realmente, e é uma bandeira para mais médicos. Para mim é uma coisa que eu abracei realmente, vivenciando, e eu espero que de fato nunca se acabe, porque acho que fez e faz a diferença. Com a atenção primária faz a diferença, né? E é lindo te ouvir, Aline. É lindo te ouvir. A gente quer ser cuidado por médicos assim, né, Alexandre? Para a gente fechar o programa, o Ministério da Saúde está organizando um seminário internacional. Eu acho super importante você falar um pouquinho disso para a gente, quando vai ser, e a importância, né, de fazer esse intercâmbio com outras iniciativas como Mais Médicos, semelhantes pelo mundo, né? Perfeitamente, Yasmine. Como eu disse, quando eu entrei na coordenação, há pouco mais de 6 meses, eu comecei a ver o que poderia fazer para melhorar o que já existia. O programa novo estava vindo e eu participei grande parte das reuniões que estruturou as diretrizes que vão reger o programa. Uma das coisas que eu percebi é que outros países também têm programas de provimento como o nosso. Austrália, Canadá, Reino Unido, China, enfim, Chile, tem vários. E eu fiquei pensando assim, será que eles passam pelos problemas semelhantes aos nossos? E se passam, como será que eles resolveram? Nós temos diversas dificuldades, diversos problemas que são muito complicados, são situações atípicas que a gente, às vezes, não tem uma resposta pronta e aí tem que tentar inventar a roda para resolver aquele problema. Então surgiu a ideia de fazer uma primeira conversa entre esses países. E dessa ideia inicial surgiu a ideia de então fazer uma coisa mais estruturada e surgiu então, vamos fazer um seminário internacional dos programas de provimento para troca de experiência acerca das questões mais sensíveis, mais delicadas, mais difíceis. E, esperançosamente, nessa troca de experiências, a gente consegue acrescentar e incorporar grandes práticas que deram super certo lá e que podem dar certo aqui também. Então, é uma maneira da gente incrementar o nosso arsenal terapêutico, se assim eu posso dizer, na linguajar médico, né, para resolver os problemas que aparecem para nós. Além disso, também tem essa questão da formação, que eu falei que eu acho extremamente importante e que a gente está trazendo também essas novidades. Que tipo de formação nós vamos dar para esses médicos? No antigo programa, a gente tem os cursos que eles podem fazer, mas não tem nenhum tipo de avaliação para saber o quanto que esse médico conseguiu aproveitar, qual foi o aproveitamento dele. Então, a gente está dando um olhar muito mais enfático, muito mais sério para a questão da formação, da habilitação, da qualificação do profissional. Aonde eu quero chegar com isso? A nossa ideia hoje é que não adianta apenas prover qualquer médico. A gente quer prover médicos muito bem qualificados, médicos de excelência, baseados em ciência e também com um aspecto e com uma abordagem humanizada. Então, para isso, a gente tem que investir muito pesado em educação. O grande foco hoje no Ministério da Saúde, dentro do programa de provimento, é educação, educação e educação. Qualificar esse profissional para atender melhor.
Que coisa boa de ouvir, Alexandre. Olha, eu quero agradecer muito, muito, muito. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, falando desse programa. Nós aqui do Canal Saúde somos fãs e que ele continue, não importa o nome dele, que ele continue chegando aí aos interiores e a todos os lugares que precisam de médicos. Eu quero agradecer quem está em casa, que encaminhou várias participações aqui para a gente, Érica, Edivane, Tiago. Nós temos muitas participações e vamos nos comprometer a encaminhar para o Ministério da Saúde para responder a todos vocês. Eu vejo você na próxima semana e se quiser rever esse programa, entra lá no site do Canal Saúde, compartilha com quem você acha que precisa dessas informações. Até o próximo programa.